Primeiro ano, hoje na nossa aula eu vou fazer uma revisão geral, então, sobre tudo que a gente já estudou sobre esse segundo capítulo da nossa apostila, que é a estrutura da matéria e a radioatividade. Bom, quando a gente pensa na estrutura da matéria, a gente está pensando na composição, do que as coisas elas são feitas, da onde elas vieram, o que a gente tem. Então, a gente começa sempre pensando do que a matéria ela é composta, o que toda a nossa matéria tem em comum. Então, a única coisa que a gente tem em comum em todos os tipos de matéria é que eles são formados, então, por elementos químicos, e esses elementos químicos são formados pelo que a gente chama, então, de átomos, tá? Mas, afinal, o que são esses átomos? Para que a gente usa esse átomo? Quais são as características, tá? Então, nesse capítulo aqui, a gente vai compreender um pouquinho de todas essas estruturas, tá? Então, a gente começou compreendendo que o modelo atômico, ele surge, então, sempre foi uma questão, assim, de compreender do que as coisas eram feitas. Então, a gente tem aqui descrições, chamadas teorias, que tentavam buscar explicar justamente do que as coisas eram feitas. Então, a gente tem a primeira teoria atomista, que ela foi proposta, então, por Demócrito, e isso aconteceu lá antes de Cristo. Então, ele considerava o quê? Que a matéria ela era descontínua e formada por elementos extremamente pequenos e indivisíveis. E essas pequenas partículas elas foram chamadas de átomos. O que significa a palavra átomo? A é uma negação, então não, e tomos significa divisível. Bom, como eu já falei para vocês nas aulas, a gente precisa ter sempre a divisão de que, apesar da gente utilizar ainda a palavra átomo, o que a gente tem de conceito hoje é que os átomos, eles são sim divisíveis, tá? Mas isso a gente vai vendo que vai mudando as características com o passar do tempo, tá? Além disso, a gente tem então algumas teorias que buscavam explicar do que as coisas elas eram feitas. Então a gente teve lá a teoria de Hipócrates e também de Aristóteles, que vai explicar que tudo era feito então por 4 elementos. A primeira, né, o elemento. Depois surgiu então o nosso quinto elemento, que era chamado então de éter por Aristóteles, tá, gente? Esse éter era essencial para que a gente tivesse então tivesse a condição de vida no planeta e que a gente tivesse as coisas se misturando para a gente ter vida, então, tá? Depois disso a gente foi para os primeiros modelos, tá? Por que a gente pode falar que isso são modelos? Porque esses modelos, eles são apenas uma forma da gente ilustrar essas teorias. Então, a gente não tem necessariamente uma realidade, a gente precisa sempre diferenciar isso, tá? Que até hoje nunca ninguém conseguiu visualizar, então, um átomo, então por isso que a gente fala que a gente tem apenas um modelo. É uma situação que vai criando, e são teorias, e a gente vai representar essas teorias a partir de um modelo, tá? Por que agora muda o nome e a gente vai para modelos e a gente vai entender para cientistas? Justamente pelo fato de que até nessa época a gente precisaria ter evidências experimentais para dizer se algo existia ou não. Então, tudo que a gente vê antes de Dalton são apenas filósofos, são apenas pessoas que estavam crentes naquilo, e aí a gente tinha então explicações que não eram muito mais místicas e filosóficas do que propriamente científicas, tá? Então, o nosso primeiro modelo atômico, que é científico, então que a gente tem experimentos que comprovam a existência dele, é o modelo atômico de Dalton, tá? Então, para Dalton, ele fala então que o nosso átomo ele era uma esfera maciça e homogênea. Então, a gente chama esse modelinho de bola de bilhar, tá? Então, essa nossa bola de bilhar, ela fica caracterizada dessa forma justamente pelo fato de ter essas características muito parecidas. Então, a gente vai identificar o quê? Que esses átomos eles eram descontínuos e que esses átomos a gente não tinha espaços vazios, então eles eram totalmente preenchidos, tá? Por isso que a gente fala que ele é uma bola de bilhar, ele é maciço, tá, gente? Uma importância bem grande que Dalton teve foi a relação das substâncias simples e das substâncias compostas. Aquilo que eu já falei para vocês até em sala, a relação que a gente tem, o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, tá? Então, uma substância simples é aquela substância que é formada por apenas um único elemento químico. Então, exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio. Tá vendo que eu só tenho um único elemento químico aqui? Enquanto uma substância composta é aquela que é formada por 2 ou mais elementos químicos. Um exemplo aqui a gente tem da água, então H2O, ou seja, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Lembrando que sempre eu tenho que olhar essa minha representação. Se tem 2 letras maiúsculas, 2 elementos químicos, tá, gente? Além disso, a gente teve essa questão de origem da palavra molécula, tá? O que é uma molécula, tá?
é uma menor porção de uma substância. Então, a gente pode falar que isso é uma molécula, isso é uma molécula, H2O é uma molécula. Por quê? Porque é a menor porção dessa substância, daquilo que tem uma característica única. Então, por isso que a gente chama de molécula. Então, molécula de gás hidrogênio, molécula de gás oxigênio, molécula de água, porque eu tenho apenas esse elemento químico que está combinado de maneira proporcional para formar essa minha substância, assim como na minha água eu tenho dois elementos químicos que formam de maneira proporcional essa minha substância. Se eu alterar, por exemplo, a quantidade de oxigênio, eu também vou estar mudando essa minha substância, então eu vou ter uma nova molécula, ok? Bom, essa daqui a gente resolveu em sala, esse nosso organiza as ideias, tá? Pra gente diferenciar. Então, essa é a minha matéria. Se ela é toda uniforme, ela é um sistema homogêneo. Caso ela não seja toda uniforme, ela é um sistema heterogêneo. Bom, para os nossos sistemas homogêneos, quando eles têm composição variável, ou seja, eu não tenho algo único, ele vai variar, eu tenho então uma mistura homogênea. Lembrando que as nossas misturas, elas também podem ser heterogêneas. Por que nessa situação aqui eu não tenho uma mistura heterogênea? Porque o meu sistema, ele já é determinado como homogêneo. Quando eu penso na minha composição, se eu tenho uma composição variável, eu digo que eu tenho uma substância, não tenho uma composição variável, eu digo que eu tenho uma substância pura. Lembrem o que é substância pura, é aquilo que não varia, é sempre a mesma coisa, tá? E aí, se minha substância pura ela foi constituída por mais de um elemento químico, é uma substância simples. Se ela não for constituída, se ela for constituída por mais de um elemento químico, então por um mesmo, é substância simples. Se ela for por mais do que um elemento químico, substância composta. Bom, lei de proporções a gente estuda um pouquinho melhor lá no final do ano, tá? Quando a gente vai estudar todas essas leis, essas duas leis que regem todo o conhecimento químico, então a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Mas o que é importante é que a gente já saiba que as coisas elas não são criadas e elas não são perdidas. Então tudo que eu tiver de reagente, eu tenho que ter nos meus produtos, inclusive as quantidades. Se vocês olharem, eu tenho 4 bolinhas brancas nos meus reagentes. Obrigatoriamente eu tenho que ter 4 bolinhas brancas nos meus produtos. Prof, o que são essas bolinhas? Essas bolinhas são os meus átomos, tá? Então, elas identificam os meus átomos. Aí nós vamos para um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, tá? Quando a gente pensa no nosso modelo atômico de Thomson, a gente está pensando, então, numa nova denominação. E aí, a gente vai partir do modelo atômico de Dalton para a gente conseguir chegar, então, na nova estrutura. Bom, por quê, prof? Porque ele, como ninguém conseguia visualizar, aos poucos o modelo atômico de Dalton ele não dava conta de explicar todos os fenômenos. Então, por isso que Thomson começou a investigar e tentar compreender de que forma que isso mudava. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu, né, o Crookes e o Glaser desenvolveram esse tubo de raios catódicos. Então, esse daqui é o nosso tubo de raios catódicos. Bom, naquele videozinho que eu mandei para vocês, eles mostram bem certinho o funcionamento, tá? Então, o que a gente tem? Dependendo do gás que ia colocando, esse gás ele ia tendo um campo elétrico. Esse campo elétrico ele poderia sofrer desvio, e isso acontecia por causa da carga. Então, essa carga fazia com que ou esse meu átomo sofresse desvio ou não. E aí, com isso, ele determinou o quê? Opa, se uma carga é capaz de desviar o meu campo elétrico, e quando eu bombardeio com átomos, eu percebo que tem um desvio, significa que dentro desse meu átomo eu tenho alguma carga elétrica. Então, essas cargas elétricas, elas não foram denominadas a princípio, tá? Porém, ele já começa a determinar, então, que a gente tinha existência de partículas elétricas que eram carregadas. Então, prof, significa que ele já foi lá e falou que era o elétron e estava tudo certo? Não. Ele só determinou o quê? Que os átomos, eles tinham partículas que eram dotadas de carga negativa. Porém, o nome dessa carga negativa, ela foi dado anos depois por um outro cientista chamado de Chadwick. Então, é ele quem vai dar o nome dessas nossas cargas de elétron, tá? Ai, prof, eu preciso lembrar o nome de todo mundo que deu o nome das partes do átomo? Não, mas vocês precisam compreender quem é responsável pelo que nesse processo, tá? Então, olha, o nosso elétron, ele é um constituinte do nosso átomo e ele é dotado de carga negativa. O resto da vida? Sim, o resto da vida o elétron tem uma carga negativa. Além disso, o Thomson ele vai determinar pra gente
que o nosso átomo ele era eletricamente neutro, ou seja, se eu tinha partículas carregadas negativamente, obrigatoriamente eu também tinha partículas carregadas positivamente. De novo, a gente não vai ter o nome dessas partículas, mas ele determinou o quê? Que o nosso átomo ele tinha sim cargas positivas e negativas. Então, observem a diferença para o modelo atômico de Dalton. Dalton ele diz apenas que a gente tinha lá átomo maciço, homogêneo, forma substâncias, mas ele era igual. Ele não comenta de cargas. A primeira pessoa, o primeiro modelo atômico que traz a presença de cargas é justamente o de Thomson, tá? Então, Thomson traz pra gente essa novidade, tá? E aí, ele traz esse modelinho aqui pra gente. Opa! Ele traz esse modelo aqui pra gente, tá? Tem gente que chama ele de pudim de passas, tem gente que chama de panetone, tá? Eu vou chamar de panetone, que eu acho que é um pouquinho mais fácil, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então, a nossa massa seria o nosso, do panetone, a massa do panetone seria essa parte positiva, e os nossos chocolatezinhos do chocotone, ou as uvas passas, seriam então os nossos elétrons, a nossa carga negativa, tá? Lembrando que essas cargas, elas têm que ser iguais. Se meu átomo é neutro, significa que a quantidade de cargas positivas e de cargas negativas é exatamente a mesma. Então, isso daqui é bem importante vocês lembrarem. Apesar de a gente não ter lá uma quantidade definida, essa minha massa de carga positiva, ela tem o mesmo valor numérico ou relativamente a mesma quantidade do que os meus elétrons, tá, gente? Bom, esse modelo, então, ele foi um pouquinho mais aceito, justamente pelo fato de que ele explicava essa carga elétrica e isso daqui aos poucos foi sendo incorporado mais na ciência, tá? Além disso, a gente precisa ver que ele ajuda a avançar a ciência, porém chega um momento que ele já não é mais tão aceitável. A gente já começa a ter um problema de que ele já não faz mais sentido e ele já não pode mais ser usado para de explicação. Para isso, veio o modelo atômico de Rutherford, tá? Então, é o nosso novo modelo atômico. Para Rutherford, a gente tem o quê? Ele vai bombardear uma fina lâmina de ouro e aí a gente vai observar que algumas partículas vão sofrer desvio, outras partículas vão passar reto. Esse daqui também mandei um áudio para vocês nas últimas aulas, então eu não vou explicar novamente esse desenho, tá? Mas observem, escutem o áudio que eu explico certinho o que acontece. O que a gente precisa lembrar do modelo de Rutherford, tá? Rutherford ele já estava vivendo em uma época que a gente já tinha conhecimento sobre radioatividade. Então, isso foi extremamente importante para ele conseguir, então, usar essa radioatividade como um aliado. Então, por isso que ele vai usar partículas alfa. Além de ter as partículas alfa, ele já conhecia a carga elétrica dela, que era positiva. Então, isso vem para inovar, para explicar, para usar isso como uma forma de realmente do conhecimento científico, tá, gente? Então, o que a gente precisa perceber? Que ele foi bombardeando, então, com as partículas alfa. Eu falei que eu não ia explicar, mas eu não aguento, né? Ele foi bombardeando, então, essa fina lâmina de ouro com partículas alfa, e aí ele percebeu que algumas partículas atravessavam sem nenhum desvio, que são essa partezinha retinha aqui. Ele percebeu que algumas batiam e retornavam, e além disso, ele percebeu que algumas, ao passarem, sofriam leves desvios. Com isso, ele falou assim: não, peraí, então meu átomo ele não pode ser maciço com uma parte positiva e uma parte negativa. Porque senão o quê? Ou tudo passaria, ou tudo retornaria. E aí ele ficou muito intrigado, principalmente com esses feixes aqui, ó, que sofriam leves desvios. Então ele queria compreender por que isso estava acontecendo. Bom, ele então determinou que o nosso átomo ele não era tão preenchido quanto Dalton e Thomson acreditavam que era. Então ele falou: pera aí, o meu átomo provavelmente tem mais espaços vazios do que preenchidos. E isso foi um avanço muito grande, porque aí ele vai romper com todas as ideias que a gente tinha até agora, apesar de manter a questão da carga elétrica e tudo isso. Mas essa questão de que o átomo ele era maciço é um rompimento muito relevante e que vai se manter com o perdurar do tempo, tá, gente? Então, quando eu falo isso, ele simplesmente estava querendo dizer que meu átomo ele era descontínuo.
Então significa que ele não tinha início e fim quando a gente pega lá uma bolinha de bilhar e a gente consegue determinar onde ela começa e onde ela termina. Então, por isso, a gente tem essa característica que o nosso átomo ele é descontínuo. Bom, além disso, o Rutherford ele vai lançar então esse modelo aqui. Provavelmente vocês estão mais acostumados àqueles que tem com anéis, assim, tá, gente? É o mesmo modelo atômico, tá, gente? Não se preocupem. O modelo atômico de Rutherford é o mais famoso, é o que a gente mais vê por aí de representação, tá? Por quê? Porque ele simplesmente a gente traz características muito relevantes e a partir do modelo atômico dele, a gente tem poucas mudanças tão significativas em relação ao átomo. Então vocês vão vendo que o modelo atômico de Rutherford ele serve de base para o nosso modelo atual. Então ele é muito relevante quando a gente pensa nesse sentido, tá, gente? Como que é esse modelo atômico de Rutherford? Ele determina que no centro a gente tem um núcleo que é positivo. Então, se ele é um núcleo que é positivo, significa que aqui dentro a gente tem os nossos prótons. Então, prótons começam com P de positivo. E ao redor desse nosso núcleo, a gente tem então os nossos elétrons. E esses nossos elétrons, eles estão em um espaço que é vazio, que a gente chama então de eletrosfera. Gente, lembrem só, eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho os elétrons, enquanto no meu núcleo eu vou ter então os prótons. Por quê? Porque ele é carregado positivamente. Professora, mas eu já sei que lá dentro do núcleo eu tenho outra coisa. Tem outra coisa, gente, calma. A gente ainda está no modelo de Rutherford. Rutherford, ele apenas determina que eu tenho, então, uma parte positiva ali dentro. Que é, então, que ele chama de próton. Eu sei que eu tenho prótons ali e que eu tenho elétrons ao redor. Ok, gente? Esse daqui é o meu modelo de Rutherford. Para algumas pessoas, uma forma de lembrar, ele chama esse modelo atômico de sistema solar. No nosso centro está o Sol, então o núcleo, e ao redor estão os planetas, tá? Mas a gente sempre precisa cuidar, porque alguns planetas podem estar, não estão na mesma órbita dos planetas, mas quando a gente pensa nos elétrons, eles podem estar na mesma órbita, tá? Então é apenas uma forma da gente lembrar. Outra característica importante é a gente pensar o quê? Onde está a massa desse meu átomo? Então, o Rutherford determina que a minha massa, ela tá toda aqui, ó, concentradinha no meu núcleo, tá? E ao redor a gente tem os elétrons. Lembrando que essa parte de fora, aqui onde na nossa eletrosfera, ela é muito maior do que o nosso núcleo, tá, gente? Lembrem daquela comparação do vídeo que eu mandei para vocês. É como se a gente pensasse uma bola de futebol no centro do Maracanã. O Maracanã, todas as arquibancadas, o gramado seriam a nossa eletrosfera e a bola seria então o nosso núcleo, ok, gente? Bom, esse modelo de Rutherford, ele traz então explicações bem interessantes e ela vai ser bem relativa em relação a todos os modelos que a gente vê depois, tá? Então, esse modelo, é lógico que ele tem algumas falhas, pelo fato dele não conseguir explicar uma carga elétrica submetida a uma onda eletromagnética, ele vai ter alguns problemas, e aí por isso que ele não é um que a gente usa até hoje. Contudo, ele dá um passo extremamente importante quando a gente sai daquela ideia de ter lá um átomo como uma esferinha maciça. Então, ele ele tem uma importância muito grande cientificamente. Ok, gente? Bom, nas nossas próximas aulas eu vou gravar vídeo dos modelos atômicos depois de Rutherford, tá bom, gente? Então, continuem estudando, qualquer dúvida me perguntem, tentem resolver os exercícios. Estou aqui para isso, ok? Beijos, tchau!